Só dando uma passadinha rápida no chat aqui, a Arli falou que o Ronaldo vendeu porque nunca teve real intenção de ser dono do Cruzeiro. O Arli, se ele não tivesse, ele não teria assumido, tá? Porque o momento que o Ronaldo assumiu o Cruzeiro, a bucha que ele pegou ali, assim, era realmente uma oportunidade boa, né, na parte financeira. Ele viu o potencial do negócio, mas ele também viu a dificuldade que ele enfrentou, né? E quem realmente enfrentou dificuldades administrativas no Cruzeiro de toda a natureza foi o Ronaldo. Essa gestão do Pedro, ela está sendo bem mais tranquila, né? E ela está podendo ser mais tranquila porque foi feito um bom trabalho pela equipe do Ronaldo. Então, consigo entender as críticas, né? A falta de resultados ali, não era o Cruzeiro que a torcida queria, mas não dá para negar que o trabalho do Ronaldo foi muito importante para a gente hoje poder sonhar com coisas melhores. A Isabela Campanha Ubner falou aqui, ó. Confesso que fiquei surpresa com a sabedoria do Ronaldo em sair do Cruzeiro de forma honrosa. Honrou o time e a história, não nos abandonando como qualquer rico aí. Essa parte da entrevista até me chamou a atenção, a forma como o Pedrinho falou do Ronaldo, assim, meio desesperado, né? Depois do empate contra o Aliança, assim, eu preciso vender agora, eu não quero mais ficar aqui. E, assim, é aquele negócio. E para quem viu, e eu lembro que eu estava lá no jogo próximo lá, assim, o Ronaldo, ele estava assistindo o jogo, a hora que o Cruzeiro começou a tomar gol, eu tirei até uma foto disso, mas ele deu uma baixada de cabeça, assim, sabe quando você baixa a cabeça sentado, assim, fica assim, eu não preciso estar aqui. E aquilo que o Pedro falou, ele bateu muito com a sensação que eu tive do Ronaldo na época, que era uma coisa tipo assim, cumpri meu papel aqui no Cruzeiro, daqui para frente é só para trás. Vocês acham que Ô foi realmente Caramujo, o... Oi? desculpe interromper, porque o Ronaldo foi o seguinte: a pressão que o Ronaldo sofreu na Série B foi com a situação do Fábio. Ali ele sofreu uma pressão. E a Série B, gente, foi tudo mil maravilhas. O Cruzeiro ganhava quase todo jogo, o time subiu para a primeira divisão, foi campeão. Mas quando ele chegou na primeira, ele viu que a pressão era muito maior do que ele enfrentava no Valladolid. Então ali o Ronaldo sentiu, eu não vou aguentar esse desgaste, não. Eu acho que ele falou, eu não preciso ficar passando essa pressão, não, cara. E não quer pressão e tentou a CBF, né? Vai entender. A pressão é de acordo pela grandeza dos clubes, né, Gabriel? É inevitável Exatamente. que dentro do Cruzeiro a pressão não fosse maior pela história, por tudo que representa o Cruzeiro. Então, não dá nem muito para a gente fazer esse comparativo, mas eu até, quando eu escutei, me fez lembrar um pouco do Pesolano, sabe? É claro, dadas as devidas proporções, mas o Pesolano sai do Cruzeiro e ele fala muito sobre a entrega que ele teve no período muito legal no Cruzeiro e que entrou para a história do Cruzeiro, mas a questão da energia que era preciso naquele momento, e ele já não tinha mais essa energia para poder entregar o Cruzeiro. Então, acho que é um pouco dessa sinceridade também, né, por parte do Ronaldo. É claro que acabou ali conciliando o fato do Pedrinho ser um cruzeirense apaixonado pela instituição e ter renda para poder ser uma pessoa capaz de lidar com as responsabilidades do Cruzeiro, né? Então, assim, é claro que não era só porque o Pedrinho tinha dinheiro, é por identificação também do Pedro Lourenço com a instituição, sabendo que ele já ajudava o Cruzeiro há tantos anos, né? Então, acabou sendo até um pouco mais fácil até o Ronaldo de procurar o Pedro nesse sentido. Mas eu acredito muito nesse fato da energia, daquilo tudo que tem como responsabilidade também o Ronaldo. Acho que o fato dele ter vendido, pelo menos para mim, Amanda, não tira o mérito que ele teve em assumir o Cruzeiro num período tão difícil e entregar esse Cruzeiro ao Pedro Lourenço totalmente diferente. É claro que ali ele não sanou todos os problemas do Cruzeiro, mas foi de extrema importância do Ronaldo o período em que ele viveu aqui dentro do Cruzeiro. Tirou do oxigênio, né, Amanda? Podemos dizer assim. Só antes de eu falar sobre isso, é porque o Cruzeiro acabou de postar um comunicado e muita gente estava mandando sobre isso no chat, né, sobre a questão dos ingressos. E aí o comunicado do Cruzeiro tem as seguintes palavras: devido a uma instabilidade no sistema, o pagamento por Pix para as vendas de ingressos dos jogos das equipes feminina e masculina estão suspensas. Assim que o sistema for normalizado, as vendas dessa forma serão reativadas. As compras com pagamento via cartão de crédito seguem funcionando normalmente. Tá no Twitter do Cruzeiro, provavelmente deve estar também no Instagram. Então, quem aí tiver com esses problemas, o Cruzeiro já emitiu esse aviso. E aí, só para
contextualizar isso que a Amanda falou, eu também concordo muito. Eu acho que o Ronaldo ele acabou tendo um choque de realidade quando ele viu que trabalhar aqui no Cruzeiro, um clube de muita torcida, de muito mais apelo do que o Real Valladolid, na primeira crise eu acho que ele sentiu um pouco. O Gabriel pontuou, Série B, apesar da saída do Fábio, depois ali tudo deu muito certo, o Cruzeiro venceu, o Cruzeiro subiu com uma certa vantagem, dominou a competição de ponta a ponta, e aí o torcedor até ali estava naquele mar de rosas, e quando o Cruzeiro volta para a primeira divisão, é claro que a gente imaginava que o Cruzeiro não fosse ser campeão logo em 2023, mas o torcedor esperava pelo menos uma campanha mais tranquila, menos tortuosa, um campeonato mineiro melhor do que o que foi em 2023, e acabou não tendo isso. Então acho que a pressão ela já entra em 2024 muito alta em cima do Ronaldo Fenômeno, e aí tudo o que acontece, né? O Cruzeiro perde o Campeonato Mineiro da forma que perdeu, tendo a vantagem, jogando em casa, estádio lotado. Depois o Cruzeiro acaba sofrendo uma virada para a pior equipe do grupo, que era o Alianza. Então, acho que tudo isso culminou para um cenário que já não era tão bom assim para o Ronaldo. O torcedor do Cruzeiro também tinha toda aquela questão envolvendo as contratações, né? Que o Cruzeiro acabava enfrentando ali dificuldades financeiras, os movimentos eram movimentos muito mais simples, olhando para o que o restante dos times do Brasil faziam no mercado. Então, acho que tudo isso acabou colocando uma pressão muito grande no trabalho do Ronaldo, uma pressão que talvez ele não esperasse. Talvez ele contasse ali, dentre os seus pares, com uma imaginação de que teria uma paciência maior com o torcedor, por parte do torcedor do Cruzeiro, levando em conta toda a situação, que acabou não tendo. E aí ele olha para o Pedro Lourenço como essa pessoa apaixonada pelo clube, com condições financeiras também de alavancar esse projeto, dar um próximo passo que talvez o Ronaldo não tivesse condições naquele momento ou que precisasse de muito mais tempo para dar. Então ele acaba passando o Cruzeiro para o Pedro Lourenço. E assim, o clube estava organizado de uma forma que o próprio Pedro fez questão de ressaltar lá nos Donos da Bola, que ele recebeu ofertas, né, de fundos dos Emirados Árabes, ali da região do Golfo, para adquirir o clube. Então, o Ronaldo tem um papel muito importante, que é de colocar o Cruzeiro de uma forma onde o Pedro Lourenço poderia chegar e fazer os investimentos que fez. Talvez se não tivesse o Ronaldo, o Pedro Lourenço tivesse que comprar o clube, e esses investimentos que ele fez agora em jogadores, em estrutura, em voos fretados, ele tivesse que fazer para pagar a dívida, para colocar o time em ordem. Então, são duas pessoas que dentro ali da história do Cruzeiro, né, de toda a situação, têm suas respectivas importâncias. O Pedro para ser o cara que vai dar o próximo passo e o Ronaldo para ser o cara que conseguiu equilibrar, tirar o Cruzeiro daquele turbilhão que estava e colocar de uma maneira muito mais tranquila para que o próximo pudesse tocar um projeto com mais tranquilidade. Acho que quando todo mundo via a boa relação entre Pedrinho e Ronaldo, já imaginava que em algum momento o Cruzeiro seria adquirido pelo Pedro Lourenço, né? E tem um movimento em 2023 que é em relação ao Pedrinho ter adquirido 20% da SAF do Cruzeiro por meio de debêntures, né? Um empréstimo forte que ele acaba fazendo, de 100 milhões de reais, e aí tudo se encaminhava para, de fato, o quanto antes o Pedrinho adquirir o Cruzeiro. Só que eu acho que o momento que isso aconteceu foi muito inesperado, né? Porque acabou que foi ao longo da temporada de 2024. O Cruzeiro já tinha feito a sua primeira janela, que é a janela mais forte dentro do futebol brasileiro, já tinha contratado um treinador, já tinha se passado o Campeonato Mineiro e estava às vésperas de uma disputa de Campeonato Brasileiro. Então eu acho que a forma como ocorreu essa transição foi para lá de surpreendente, né? Até me lembro que pegou muita gente de surpresa. O Luiz, hoje no Central da Toca, acabou dando a notícia em um sábado, e isso acabou colaborando para que esse princípio de gestão Pedro Lourenço fosse tão caótica, né? Porque já pegou o barco andando. Quando o Pedrinho assume, estava ali por volta de abril, e a gente sabe que o maior investimento, o primeiro momento que o Pedrinho conseguiu investir em jogadores foi na janela do meio do ano, que não é o momento ideal. E aí a gente sabe tudo que aconteceu, infelizmente, para que o Cruzeiro não tivesse o sucesso que a gente esperava ainda em 2024. Acho que agora, com
esse início da temporada que sim foi caótico, o próprio Pedrinho já admitiu o erro de ter permanecido, de ter confiado no Fernando Diniz, mas as coisas ao longo do tempo tendem a se acertar, né? Mas, enfim, eu acho que foi interessante da parte do Ronaldo ter admitido que tinha chegado em um teto, e eu acho que muito disso por conta da falta de poder de investimento, porque se em um dado momento ele já tinha solicitado ao Pedrinho um empréstimo de 100 milhões de reais, é porque ele entendia que para dirigir um clube como o Cruzeiro, ele já estava chegando a um ponto de ficar limitado no aspecto financeiro, e não adianta. O futebol precisa de dinheiro, ainda mais se tratando de um grande clube como o Cruzeiro. Mas, bom, o Ronaldo fez a parte dele até o momento que dava. Que bom que a relação de amizade entre ele e o Pedrinho segue, né? Porque acho que isso é interessante até por uma questão histórica, para dar uma imagem para o torcedor da importância que o Ronaldo teve para a história do clube. E agora o Pedrinho, já em um outro momento, que ele mesmo está propiciando, com a capacidade que ele tem, principalmente com o poder de investimento, a gente acaba tendo uma expectativa diferente no Cruzeiro, ao ponto de uma saída e uma semifinal de um Campeonato Mineiro ser mais caótica do que em outros tempos, né? Porque, por exemplo, em 2023 o Cruzeiro saiu para o América Mineiro em uma semifinal de Campeonato Mineiro. Foi doloroso? Obviamente que foi, mas agora nesse contexto de 2025 foi ainda pior, porque um Campeonato Mineiro, dentro desse contexto da gestão Pedro Lourenço, a gente acaba vendo como uma obrigação, né? Então é uma mudança de patamar que fica muito clara e passa muito por esse poderio financeiro que o Cruzeiro ganhou a partir da chegada do Pedro Lourenço. Ô Caio, rapidinho, pegando um gancho no que você falou sobre a relação de Pedrinho e Ronaldo, cara, é lógico que tem a relação pessoal, mas a relação entre Ronaldo e Cruzeiro, ela é muito importante. Por quê? Um grande jogador o Cruzeiro vai buscar, cara. Se coloca o Ronaldo para conversar, para se apresentar com o clube, isso facilita muito. Acho que o Ronaldo não está muito nessa disposição, não, viu, Gabriel? Até pela forma como o Pedro colocou, né? Que fez convite para que ele seguisse aqui. Acho que o Ronaldo ele quer se manter afastado, né? Pelo menos foi o que as atitudes deixaram claro. E a menos que eu esteja enganado, desde que ele vendeu o Cruzeiro, o Ronaldo não foi a nenhum jogo do Cruzeiro, né? Nem fora de casa. Então, assim, é uma questão dele e a gente consegue entender alguma mágoa que possa ter ficado também pela forma como parte da torcida o tratou, né? Até o David falou aqui que a torcida massacrou o Ronaldo.